estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Ozion, tudo bem com você? Neste vídeo nós vamos falar sobre esportes de parede, tênis de campo e squash. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Tênis de campo e squash. O que vem à mente de vocês quando fala nesses dois esportes? Então nós temos o objetivo hoje conhecer as regras básicas do tênis de campo e do squash, perceber as diferenças entre os tipos de empunhadura de cada esporte e identificar as principais regras, golpes e batidas. Então vamos lá. A quadra do tênis pode variar? Será que pode? O squash foi criado para adaptar um esporte de elite para a população em geral? Será? E aí, o que vocês sabem sobre o squash e o tênis de campo? Vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica do tênis de campo. Então, o tênis de campo ele foi criado no século XIII na França, o jogo tradicional chamado jeu de paume, jogo de mão, né, praticado há mais de 1000 anos. E no século XV ele se estendeu ali por toda a Europa. Então observem registros de imagens, né, antigas ali do tênis de campo lá no século XIII na França. Era um esporte ali muito elitizado, né, praticado pela elite mesmo. O jogo de tênis ele pode ser disputado individual ou por equipes, né, um jogo de dupla. A prática tem como principal intuito rebater a bola para o outro lado da quadra e marcar pontos. As quadras elas podem ser de saibro, grama e concreto. Então observem ali, né, naquela imagem, uma partida ali, um pedaço ali de uma partida de tênis. A pontuação. Então a pontuação no tênis ela é dividida entre games e sets. O game é o jogo ali propriamente dito, né, que ele pode ter 15, 30 e 40 pontos. E os sets, né, das partidas, ele pode ter 1, 2, 3, 4 e 5 sets, totalizando ali o conjunto de games. Vamos falar um pouquinho sobre a empunhadura, ou também conhecida por grip, né? Pode parecer algo sem tanta importância e os tenistas podem até pensar que o que vale mesmo é bater na bolinha com precisão. Mas a maneira de pegar no cabo da raquete no momento do golpe é determinante para ampliar as alternativas de jogada, né, de jogo. Então, na verdade, a empunhadura é muito importante. Não somente você acertar a bolinha no rebater, mas a forma como você está segurando a raquete faz toda a diferença, né, na hora de rebater esta bolinha. Então, ao longo de uma partida, um único grip não é o suficiente para todos os golpes. Variações de empunhaduras, né, original ali são necessárias para aumentar a eficiência de diversas situações que podem ocorrer em quadra. Quais são os tipos dessas empunhaduras? Então nós temos aqui exemplos da Continental, Stern, semi-western, western e a western extrema. Então são os tipos de empunhadura ali para estar praticando tênis. Nós temos o serviço, né? Não troca o sacador até que termine o game, né? Então, cada game, por mais que, por exemplo, eu estou sacando e eu perco ponto, né? Eu vou continuar ali sacando, então não é trocado ali o sacador até que termine o game. Deve ser realizado na área de serviço, que é a área específica de saque. Pode ser realizada 2 vezes e se errar, né, os 2 é ponto do adversário. Então eu saco, se eu erro eu saco novamente, e se eu errar pela segunda vez é ponto do adversário. Caso a bola toque na rede e passe ao campo adversário, será um let, ou seja, retorna a chance do serviço, então retorna ali essa jogada. E dentro de tudo que nós vimos até aqui sobre o tênis de campo, chegou a hora de vocês praticarem aí um pouquinho. Então, entre os diferentes tipos de empunhadura do tênis continental e a Stern, são os mais indicados, né, para
para o forehand, né, mais chapado e potente, enquanto o semi-western e o western proporcionam um forehand com mais topspin. Em pequenos grupos, vamos pesquisar e fazer um mapa mental sobre o tênis de campo e as suas empunhaduras. Então vamos observar ali, né, no início ali da atividade, esta frase ali sobre os diferentes tipos de empunhadura e vamos pesquisar e fazer um mapa mental sobre o que nós vimos até agora. Agora é com vocês.
Voltamos, pessoal. E aí? Como foi realizar essa atividade? Espero que vocês tenham conseguido fazer uma pesquisa e aumentado ali os conhecimentos sobre o esporte, né, o tênis de campo. E agora nós vamos falar sobre um outro esporte chamado de squash. Então, o squash é um esporte praticado numa quadra fechada entre duas pessoas ou duas duplas, com raquetes e uma bola, num espaço aproximadamente de 9,75 metros de comprimento e 6,4 metros de largura, com marcações específicas. E a história do squash? Como surgiu o squash? Então podemos observar que o squash é um esporte que também surgiu na França no século XVI, né? E que no século XIX a atividade era uma atividade recreativa carcerária. Então ela era uma atividade que era praticada pelos detentos na França. Jogavam a bola na parede e rebatiam com um pedaço de madeira. Ó, observem na imagem ali, né? Na Inglaterra, ele foi aprimorado como prática esportiva na escola britânica. Então, olhem que interessante, né? Ele foi uma atividade ali, né? Normalmente, essas atividades de raquete, bolinha, elas são uma atividade de elite. Já o squash, ele teve início ali ó, como uma atividade carcerária. O seu nome deriva do barulho que faz com que do contato com a raquete, né? Da bola e a raquete ali, se deu o nome de squash. Em 1864, a primeira quadra, e a partir dessa foi se caracterizando o seu esporte e as suas regras. Então ele surgiu ali numa brincadeira, numa necessidade de lazer, e ele foi, né, caminhando ali com a sua história, e com o tempo ele foi se caracterizando como esporte e foi determinando as regras. E como se joga? Então o squash ele pode ser jogado individualmente entre 2 jogadores, né? Duplas entre 4 jogadores, e a quadra pode ser aberta ou fechada, mas tem que ser fechada suas 4 paredes laterais. Então o aberto é o aberto em cima, porque né, nas laterais ele tem que ser uma quadra fechada. Vamos falar um pouquinho dos equipamentos. Então nós temos a raquete, né, que é feito de grafite e fibra de carbono. Por quê? Porque ela fica um equipamento mais leve, né, mais fácil manuseio. A bola é uma bola de borracha e oca, preta para as partidas e branca para as competições oficiais. Então observem que em competições oficiais a bolinha ela tem que ser branca. A quadra é uma quadra de concreto e nós temos a utilização de óculos pelos jogadores para sua proteção. Falando um pouquinho das regras básicas do squash. Então essas são as medidas oficiais da quadra, né? Vocês conseguem observar aqui no slide a largura, né, da quadra, o comprimento, a medida das suas paredes laterais e a altura ali da lata. Aqui nós temos também, né, as regras básicas ali com as medidas, temos ali a linha frontal, parede frontal, linha de serviço, enfim, todo especificando ali, né, quais as áreas da quadra do squash e as suas medidas respectivas. E qual é o objetivo do jogo, então? O objetivo é bater na bola de modo que o adversário não consiga rebater. Então observem aqui, né, que nós temos ali um jogador ali sozinho com a raquete. Observem que a raquete ela é fina, né, para ser uma raquete mais leve, e na outra ali tem 2 competidores. Olha o estilo de empunhadura. Então na primeira imagem nós temos a backhand, tá? Onde ele pega dessa maneira aqui, né? Ó, observem bem na mão dele. E nós temos na segunda imagem a forehand, com os dedos, né? Fechando ela ali para fora. Vamos falar um pouquinho sobre a sequência do jogo. Como que é a sequência do squash? Então primeiro se realiza o saque dentro da sua caixa de serviço na direção da parede frontal.
A bola deverá tocar apenas, né, o solo uma vez antes de ser rebatida pelo segundo jogador, que também deverá jogá-la em direção à parede frontal. As rebatidas se revezam até que um dos jogadores não consiga mais fazer uma rebatida válida, né? Sendo assim gerando ponto para o seu adversário. O saque, para ser válido, precisa atingir a parede frontal, tá? De forma direta, entre a linha frontal e a linha de saque. O jogador deve estar com pelo menos um dos pés dentro da caixa para sacar. O esporte pode ser praticado individualmente ou em dupla e vence quem fizer 11 pontos, tá? Então, fechei 11 pontos, eu sou o vencedor. As partidas podem ser divididas em 3 ou 5 games. Tá? Sempre número ímpar de games. Então eu fiz 11 pontos, eu ganhei aquele game, vamos para o segundo game. Empatou, vamos para o terceiro game e assim por diante. Então vamos lá. Agora tivemos várias noções sobre o que é o squash, chegou a hora de vocês colocarem a mão na massa aí. Então, na sua opinião, seria possível adaptar o squash aí na sua escola, aí na sua comunidade? Descreva em seu caderno quais as alternativas para que isso se efetive sem descaracterizar a modalidade, com as regras básicas que nós vimos até aqui. Agora é com vocês.
voltamos, pessoal. E aí, conseguiram adaptar essa atividade do squash aí para a realidade de vocês, para a escola, com o material, com a área? Eu realmente espero que sim. Espero que vocês tenham conseguido colocar em prática, que tenha sido ali um momento muito divertido e muito agradável com os seus colegas, com o seu professor, e que vocês tenham conseguido vivenciar esta modalidade esportiva tão diferente, tão pouco difundida, né, no nosso país, aí no nosso meio. E vamos falar um pouquinho do que nós estudamos até aqui. Então nós vimos sobre o tênis de campo, né, que é um desporto que se pratica com raquetes e uma bola pequena. Deve atirar a bola para que faça o ricochete num quadrado que se encontra em diagonal, né? O que é esse ricochete? É bater a bola ali no chão, né? Eu preciso enviar com o objetivo de que ela bata no chão do adversário de forma diagonal, né? No quadrado que está no campo ali do meu adversário, do meu rival. A partir daí, ambos os jogadores têm que passar a bola acima da altura da rede do lado alternativo, né? Lembrando que ele é um esporte que ele possui uma rede que divide os dois campos, que é dividido ao meio em dois quadrados. Então o objetivo é eu executar o serviço, mandar para o outro lado com que ela faça uma batidinha no chão, quique ao chão e o meu adversário rebata e assim por diante. E também tem como objetivo eu fazer com que leve o meu adversário a algum tipo de erro para que eu pontue. Nós vimos também o squash, né, que é um esporte baseado nos princípios do tênis, né, praticado em quadra ou campo fechado por 4 paredes, sendo uma de vidro, e trata-se de uma modalidade rebatida de bola com o uso de uma raquete. Então vimos ali, né, que o squash ele veio como uma alternativa carcerária na França, se difundiu pela Europa, mas que é ali uma alteração, ali teve ali a sua raiz, né, no tênis também, né, e ele originou do tênis, também é utilizado raquete, enfim, e o objetivo é levar com que o seu adversário ele erre de alguma maneira, ele tenha alguma falha para que você possa pontuar. E se você gostou, né, desses 2 esportes que nós vimos aqui neste vídeo e quiser saber um pouquinho mais, se aprofundar e se inteirar, nós temos aqui algumas sugestões de material para que você possa estar assistindo. E neste vídeo nós falamos sobre esportes de parede, sobre o tênis de campo e o squash. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.